Tá gravando? Tá gravando. Ok. Fechado. Bom, você não me conhece, mas meu nome é Eduardo, eu tenho 29 anos, morei no Brasil até meus 28 anos. Agora eu moro fora por causa do meu trabalho, enfim. Mas resolvi finalmente criar um canal no YouTube, muito por causa do incentivo de um amigo muito especial meu, Rafael, pra finalmente vencer um pouco essa sensação estranha, sabe? Que eu sinto às vezes quando eu converso com as pessoas, eu fico pensando, o que elas estão pensando e tal. E eu cheguei à conclusão que isso daí é uma certa ansiedade social, que às vezes muita gente sofre disso. E, cara, passa uma vida inteira tentando vencer e não consegue. E eu passei uma vida inteira com isso, porque minha vida inteira tem 29 anos. E eu cansei. Então, finalmente, peguei meu celular, coloquei pra gravar, eu tô olhando pro centro da câmera, que parece um abismo infinito, só que eu tô dando tudo de mim pra pensar que aquilo é um ser humano, e porque tem uma pessoa assistindo, você tá aí do outro lado assistindo, então eu tô falando pra você, e foi a única forma que eu consegui de vencer esse entrave de comunicação que eu sinto tanto, sacou? Então, basicamente, eu vou começar aqui contando um pouquinho sobre a minha história e tentar juntar isso com toda essa ideia de criar esse canal no YouTube. Para começar, sempre fui uma criança super gordinha, meio nerdoca. Eu joguei tudo que é jogo na minha infância. Eu não sei se vocês lembram disso, mas tinha uma plataforma quando a gente era garoto que se chamava Level Up. Eu joguei desde Ragnarok, Perfect World, eu joguei Tibia, eu joguei tudo que vocês possam imaginar, sempre relacionado a MMORPG. E olhando pra trás, cara, eu acho que no passado, quando eu era criança, eu era um comunicador melhor do que eu sou hoje, enquanto adulto. E daí isso daí parece controverso, porque, você como adulto tem mais maturidade, tem mais experiência, aprendeu uma porção de coisas, conheceu um universo de pessoas, e você não se comunica tão bem enquanto você era uma criança que não tinha ferramenta nenhuma na vida. Qual que é o problema nisso tudo? O problema, cara, é que você envelhece e você começa a criar um monte de camadinhas, um monte de personas dentro de você para se adequarem a todos os ambientes que você frequenta. E daí, às vezes, você tá conversando com alguma pessoa e começa a embananar tudo na sua cabeça. Tá, que persona que eu devo usar agora? Qual que é sabe? Isso não dá certo, cara. Olhando pra trás, essa rotina aí de jogar MMORPG me prejudicou muito na escola também, mas me ajudou muito a formar o tipo de ser humano que eu me tornei quando eu me tornei adulto. E, por exemplo, eu chegava da escola, aí, cara, eu ia direto pro computador, cumprir uma rotina no jogo, e eu fico abismado como que meus pais permitiam isso, e não é uma crítica, eu sou muito grato a cada detalhe da minha vida, porque se não fosse cada detalhe, minha vida não seria do jeito que é hoje. O efeito borboleta é isso. Com o bater da asa de uma borboleta em uma janela do tempo, no futuro pode gerar um tornado, entendeu? Isso é o efeito borboleta. E, portanto, cada detalhe da tua vida no passado contribui para que você tenha a vida que você tem hoje. Ou seja, não estou fazendo crítica nenhuma. Mãe, pai, amo vocês. Obrigado pela criação. Tamo junto. Mas eu sempre cheguei do colégio, arremessava a mochila no canto do quarto, logava no jogo, entrava no meu personagem e à medida que você vai jogando e você vai criando rotina no jogo, você vai conhecendo esse bando de gente que também é viciado nesses jogos e vocês se falam todo santo dia. E sabe quando você começa a conversar com uma pessoa num daily basis, todo santo dia, e vocês criam um relacionamento, e enquanto vocês criam esse relacionamento, vocês estão fazendo uma coisa que está canalizando um pouco aquela energia que você tem pro dia, tipo, você está matando bicho no jogo, você está tentando comprar um item, você está tentando ir numa quest que você precisa de um amigo para ir junto com você. Cara, você está fazendo alguma coisa, enquanto você faz aquela coisa, você troca muito com aquela pessoa. E vocês acabam desenvolvendo um monte de habilidades sociais, um relacionamento gostoso pra caramba, que acaba, cara, invade a tua vida íntima. Na época que eu jogava esses jogos, eu me tornei amigo íntimo dessas pessoas e eu cheguei a conhecer elas na vida real, às vezes. É insano a profundidade que um jogo online tem. E quando eu olho pra trás, eu falo, cara, muito por causa desses jogos, eu era um excelente comunicador. E hoje em dia, na minha vida adulta, eu não acho que minhas capacidades de comunicação são tão grandes quanto eram quando eu jogava esses jogos.
Então, parte das razões pelas quais eu quis criar esse canal é também para me tornar um melhor comunicador, ajudar pessoas a se comunicarem um pouco melhor e, cara, a refletir um pouco sobre a vida moderna. Cara, a vida moderna não é nada fácil, entendeu? Eu fico pensando, às vezes, que eu gostaria de ter nascido numa época, claro, idiotice, sem antibiótico, sem medicina, sem colégio, sem exército para te proteger, sem... Porra, não dá. A gente vive na melhor época da face da Terra, mas é a pior época da face da Terra para ter saúde mental, porque você tem um excesso de informação, um excesso de opção o tempo todo. Isso não é legal para ser humano. O ser humano não tem as capacidades biológicas, não tem as características biológicas, fisiológicas para lidar com tanta informação, com tanta opção, com tanto estímulo. Isso daí afeta a nossa saúde mental. Ainda que a qualidade de vida, subjetivamente, não subjetivamente, objetivamente, seja muito melhor, segurança, saúde, alimentação, tudo, a sua percepção, a sua felicidade subjetiva é muito menor que em outras épocas. Entende isso? É muito, muito estranho pensar por esse ponto de vista. Enfim. Então eu decidi criar esse canal basicamente para conversar sobre todas essas questões da vida moderna. Um pouquinho também sobre a minha história. Quando eu era criança, eu era extremamente obeso, muito obeso. Eu cheguei no meu auge no primeiro ano do ensino médio, que eu me mudei para uma cidade do interior de São Paulo chamada Itatiba. Eu pesava 144 quilos. E quando eu olho para trás, eu comecei a ganhar peso quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos. E foi um ganho de peso muito gradual. Ao longo da vida você cria o hábito de comer em excesso e aquilo se torna normal para você e você faz aquilo diariamente. E você, cara, quando você olha para trás, nos últimos 10 anos, você acumulou 80 quilos a mais. Eu lembro de olhar para umas crianças durante o colégio e tal e falar, cara, eu peso o dobro dessa criança. O meu peso é o dobro. E daí aquilo começou a me chocar. Só que você, cara, só tentativa frustrada de emagrecer, porque você, enquanto criança, você não tem conhecimento. O conhecimento que eu tenho hoje de nutrição, o conhecimento que eu acumulei durante anos pesquisando sobre esse tipo de assunto. E enquanto criança eu não sabia, entendeu? Eu tentei 1000 vezes emagrecer e nunca consegui. A primeira vez que eu consegui emagrecer, depois de 1 milhão de tentativas frustradas, foi quando um amigo, Lucas Prete, um abraço no teu coração, velho. Se não é você na minha vida, eu não sou o cara que eu sou hoje, tá? É um cara que era muito parecido comigo e o cara começou a fazer uma dieta cetogênica e começou a perder peso. Eu falei, velho, se esse cara pode, eu também posso, sabe? A gente é igual. E daí eu colei na dele, ele me ensinou a dieta e eu perdi o peso. E eu venho mantendo o peso até hoje. Graças a Deus, graças a ter aprendido a me reinventar. E, cara, se não é isso, nada do que eu tenho hoje seria realidade. Meu trabalho, meus amigos, minha família, minha vida, talvez eu tivesse morrido. Porque eu pesava 144 quilos e adicionava peso todos os meses. Não tinha atingido um equilíbrio porque o meu peso sempre aumentou. Então, cara, se eu não colocasse um basta naquilo, o meu peso na vida, hoje, eu não sei se eu estaria vivo, cara. Eu não sei se eu estaria com 250 quilos, estaria num daqueles reality shows americanos de gente morbidamente obesa, com a vida completamente destruída e fora de controle, tendo que fazer uma cirurgia para corrigir isso, entendeu? Então, eu sou extremamente grato à minha trajetória e, cara, eu acho que eu tenho muito para oferecer, porque se eu puder ajudar uma pessoa que está vendo esse vídeo, que tem a história mais ou menos parecida comigo, que se identifica comigo de alguma forma, se eu puder ajudar essa pessoa de alguma forma positiva a sair dessa, a melhorar um pouco da autoestima, a melhorar um pouco a racionalização, a reflexão em torno da vida, da importância da vida e do nosso impacto na Terra, tá feito o trabalho, entendeu? Eu não quero mais nada que isso. Então é basicamente um vídeo introdutório. Muito obrigado se você ficou até aqui agora. Eu tô muito grato que eu finalmente iniciei esse projeto. Eu fiz 15 vídeos agora, todos com menos de 2 minutos de duração, porque eu não estava gostando da introdução e eu
lembrei de uma coisa que um cara falou pra mim. Ele falou, cara, para de surtar pensando o que as pessoas estão pensando. Porque você não fala com as pessoas, você não fala com uma plateia, você fala pra alguém. Então eu tô olhando pro celular agora como se ele fosse alguém. E ele é você. E eu tô muito grato por essa troca. Então, para finalizar o vídeo, obrigado por ter ficado até aqui. Eu vou fazer mais vídeos para esse canal. Semanalmente vou upar coisas para cá. Muito provavelmente os vídeos vão ter um tema, vão ter mais ou menos um roteiro. Esse vídeo foi livre. Eu falei livremente sobre tudo que eu falei aqui. E basicamente é isso. Valeu então, um abraço, tchau, tchau, até mais.